né? E os acidentes leves, eu basicamente não tenho manifestação clínica importante nenhuma. Então, quando eu vou fazer o soro para coral, que é o soro antilapídico, a gente vai fazer o soro baseado na classificação. Então, o que que seria um caso leve de cobra coral? É aquele caso em que eu não tenho manifestação. Então, eu não tenho fraqueza muscular, eu tenho no máximo desconforto onde eu fui picado. Tá com dormência, formigamento, tá doendo, mas assim, eu consigo conversar normal, eu abro o olho normalmente, eu não tenho fraqueza para segurar objetos, então, durante a observação toda daquela pessoa por 24 horas, nada disso acontece. Não aconteceu nada, isso é um caso leve, eu não preciso fazer soro antiofídico nenhum. Esse é um caso em que a gente não faz soro algum, a pessoa fica em observação e a gente não faz o soro específico para coral. Por outro lado, se o paciente chega já com alguma coisa, ou se ele evolui ao longo dessa observação com algum sinal, eu vou caracterizar esse sinal. Esse sinal pode ser de um sinal de fraqueza muscular, então ele já chega dessa forma no atendimento, ou seja, a pálpebra está baixada, a fala já é um pouco arrastada, ele não consegue, às vezes, segurar alguma coisa, já tem sinais de evidente de fraqueza. Então, isso é evidência de veneno agindo, isso é chamado de caso moderado, eu vou fazer 5 ampolas do soro anti-elapídico. Aí já é um soro específico para a cobra coral verdadeira. Por outro lado, esse paciente já pode chegar grave, ou seja, a fraqueza muscular é no corpo inteiro mesmo, né? E já está apresentando até paralisias, assim. Então, realmente não consegue abrir os olhos, não levanta o braço. Esse quadro é grave, eu faço 10 ampolas. E claro, qualquer situação que o paciente chega com dificuldade respiratória, porque tem fraqueza da musculatura respiratória, isso já é sempre grave, são 10 ampolas do soro anti-elapídico. Então, aqui tem uma coisa interessante para a gente ver, assim. Primeiro, é a necessidade de observar um paciente que chega para o primeiro atendimento e não tem nada ainda acontecendo. A gente observa, porque pode ter sido uma mordida cega, pode ter sido, claro, uma picada por uma coral falsa. Então, se nada foi observado clinicamente, isso é um caso leve, ok, não vou fazer nada. E se o paciente apresenta alguma coisa ao longo do tempo, eu tenho tempo suficiente para fazer 5 ampolas. O paciente ele não vai evoluir para uma paralisia respiratória, parar de respirar assim imediatamente, dentro de uma observação, num centro de tratamento, né? Ele vai começar a ter fraquezas e depois a paralisia. Então, isso me dá a segurança de observar a evolução e decidir o tratamento se aparecer alguma coisa. Se ele já chega com alguma coisa, fraqueza ou paralisia, eu vou classificar e fazer 5 ou 10 ampolas, como eu comentei, né? Outro detalhe aqui que tem nessa história da cobra coral é a possibilidade de utilizar um outro remédio que não o soro antilapídico como coadjuvante. Isso é importante frisar, é uma coisa a mais que pode ser feito, não é jamais no local do soro antilapídico, né? Quando o paciente tem manifestação de intoxicação pelo veneno, o único tratamento eficaz e definitivo, seja qualquer serpente for, é o soro antiofídico, no caso aqui, elapídico. No entanto, pelo mecanismo de ação do veneno da coral, algumas corais verdadeiras, não todas, elas têm no seu mecanismo de veneno, na verdade, não eu comentei lá que a cascavel e a coral, elas vão bloquear, né, lá na fenda muscular, na junção neuromuscular, que é a placa motora, vai bloquear a liberação da acetilcolina, que é uma substância que o nosso organismo libera o tempo inteiro para a gente fazer as nossas contrações musculares. Então, para eu estar aqui conversando, gesticulando, a minha fenda motora está sendo liberada acetilcolina o tempo inteiro, essa proteína que vai se ligar e fazer o músculo funcionar. Bom, isso é o que acontece na cobra coral e cascavel. No entanto, tem algumas corais em que não há esse bloqueio na liberação da acetilcolina. Ela é liberada. O que há, na verdade, é um bloqueio na captação dela. Então, a acetilcolina é liberada, fica ali, mas não é captada pelo músculo. Então, o músculo também não funciona, não contrai. Então, clinicamente é muito parecido. No entanto, tem um remédio que pode reverter isso, que é a neostigmina, a fluoxetigmina, ela reverte um pouco isso, ou seja, ela ajuda. Como é que esse remédio faz? Ela ajuda a acetilcolina que foi liberada a se ligar no local que ela precisa no músculo, para o músculo contrair. Então, isso pode ajudar, por exemplo, a ter uma contração do músculo
para que o paciente, por exemplo, não tenha uma paralisia respiratória. Ele já está lá com dificuldade de respirar, por exemplo, você está lá preparando o soro vai gotejar, eu vou explicar um pouquinho disso, demora um pouquinho. Então, às vezes você está com medo de, naquela demora, já que o paciente já está com fraqueza para respirar, será que nesse tempo que o soro vai correr, e pode ser que ele tenha uma parada respiratória? Bom, pode acontecer. Então, o que a gente pode fazer para ajudar? Fazer essa medicação. Nós vamos fazendo ela, dando ela na veia. A gente faz injeções dela várias vezes, a cada 2, 3, 4 horas, enquanto o soro está sendo preparado, correndo, caso o paciente esteja já apresentando alguma coisa. Né? Esse medicamento não é feito, não tem sentido fazê-lo, caso o paciente não tenha manifestação nenhuma. Ele não previne nada. Né? Ele vai ajudar quando já tem uma manifestação, se essa manifestação estiver colocando aquela pessoa em risco de ter uma paralisia respiratória. Então, é uma situação que eu coloquei para vocês saberem que existe e que é feito raramente na prática, porque raramente na prática é que ele acaba sendo necessário. Mas quando é necessário, é um medicamento que ajuda, né? Então, assim, o tratamento basicamente seria avaliar se tem alguma coisa acontecendo, esperar algumas horas caso não tenha, pelo menos 24 horas, e se tiver alguma coisa, classifica das 5 ou 10 ampolas, né? A cobra coral verdadeira, o tratamento é esse, né? A cobra coral falsa, eu vou falar um pouquinho aqui junto com as outras espécies não peçonhentas, mas eu queria, Cláudio, parar um pouquinho só para saber se da coral verdadeira tem alguma questão que seja importante para eu já comentar agora. É, tem um que é da Luísa. Se ela está perguntando, eu sei que você não é veterinário, você é médico, mas acidente animal doméstico com coral verdadeira é necessariamente fatal? Bom, Luísa, realmente não sou e não tenho prática, experiência nenhuma com isso. O que eu já li, porque às vezes a gente às vezes, muitas vezes lê para entender o veneno da serpente, né? Você lê experimentos que foram feitos em animais ou mesmo relato de casos em animais. Então, eu já li sobre o acidente de cobras peçonhentas em animais, né? E o tratamento segue os mesmos princípios, inclusive, né? O entendimento que eu tenho da minha leitura, depois pode ser que alguém possa me corrigir isso aí depois, que não necessariamente é fatal. Mas o que acontece na prática é que é muito difícil reconhecer a coisa, né? É difícil às vezes ver que aconteceu isso, às vezes é difícil você ter o um entendimento de que o animal está sofrendo uma intoxicação, porque às vezes ele não está do teu lado, não está perto, e então a fatalidade acaba tendo uma possibilidade maior do que no ser humano, que por motivos óbvios, a gente consegue ter mais essa evidência. Mas eu sei que não é sempre fatal, porque tem muito caso descrito de acidente elapídico que foi tratado com soro antielapídico em animal, em cachorro, assim, com seus Não, peraí, resultados, né? Renato, só um Ah, detalhe. Isso que eu ia comentar agora. Pro soro humano, você tem o soro antilapídico. Pro veterinário, você não tem. Esse é o problema. O soro veterinário, ele diferente do humano, ele sim, não é específico. sim, Né? sim. Ele é feito com o veneno de Bótrops, Crotalus e Láquesis, mas não entra na composição o veneno de coral. Então, muitas vezes o que acontece é, como você falou, realmente é um acidente muito grave também nos animais, tem muito caso de óbito, mas tem o problema também do bote seco. Né? Sim, Além de tudo aquilo que você falou, do tamanho pequeno da presa, de abrir pouco a boca, normalmente os acidentes acontecem normalmente no focinho ou na pata. Né? O que eu tenho visto com cães normalmente acontece no ah, focinho e na pata. E é muito rápido a ação do veneno. Né? Eu lembro uma vez um caso que eu acompanhei de perto, que era um criador de Rottweiler que tinha saído de casa, ele tinha um canil em casa, e aí quando ele chegou em casa, ele encontrou um Rottweiler morto no canil, sim, assim do nada. E aí logo depois ele encontrou uma coral verdadeira. Tentou levar para o veterinário, mas o cachorro já estava morto mesmo. No dia seguinte, ou seja, menos de 24 horas depois, ele estava em casa e escutou latido no canil. E ele correu para lá e ele pegou um segundo Rottweiler com uma coral na boca, que já tinha picado, foi quase que imediato, ele levou para o veterinário, mas também não foi possível salvar o cachorro. Ou seja, muito provavelmente uma mesma coral tenha picado dois cães
em sequência, né, em menos de Aham, 24 horas e levou à morte os dois. Então isso é o grande agravante pro animal, né? Você não ter o soro, sim. né? Mais Específico, né? específico, é. E aí você não tem como tratar, é mais complicado. A gente às vezes tem essa impressão, lendo que pode ter uns desfechos favoráveis, né? Muito, muito por conta disso, né, Cláudio? Assim, de você usar o soro disponível e ter sido uma picada, enfim, o animal picado por uma serpente não identificada e é utilizado um soro é, in- é, que não, de repente foi uma coral, de repente não foi uma coral também, e acaba utilizando o soro disponível, a evolução é favorável e acaba, às vezes, tendo a impressão de relato, né, de que funcionou, né? É verdade. E é interessante que animal, você até comentou aí sobre a questão de picada em focinho, né? E pensando num veneno, né, que tem, isso também está descrito, né? E isso funciona também na picada na face humana, veneno com ação de paralisia. Então, às vezes, o animal, pela proximidade, né, focinho e sistema nervoso, acaba às vezes tendo uma evolução mais rápida também, né? Exatamente.